Olá, amigos. É um prazer estar aqui com a Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro. Eu me chamo Luciana Rodrigues, faço parte do Centro Espírita Humildade e Amor, uma casa que eu tenho certeza, que como a de vocês, nós temos muitas oportunidades de ações no bem, e onde nós certamente aprendemos muito, né? E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite muito gentil da nossa amiga Roberta Olmo, e da delicadeza da Jaqueline, que foi quem me ajudou, deu todo o suporte para a gente conduzir esse trabalho de hoje. O nosso tema é honrar pai e mãe, um tema muito especial para todos nós, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, como honrai vosso pai e vossa mãe. Então, a gente veio trazer aqui uma conversa, um bate-papo, sobre esse tema. Bom, e não poderíamos deixar de começar com Jesus, falando de Jesus, porque foi ele que nos trouxe essa forma de olharmos Deus, como um pai amoroso, justo, misericordioso, Ele trouxe inclusive como uma palavra em hebraico, Abba, que significa papai, paizinho, mostrando para a gente, essa relação íntima, de proximidade que nós devemos ter com o nosso Pai maior, com Deus. E Jesus nos mostra, por meio da sua vida, dos seus exemplos, que quando a gente se afasta do caminho que leva ao nosso Pai, nós sofremos. Que quando nós tentamos, nos aproximar dele, quanto mais nós tentamos nos aproximar dele, nós somos felizes, Visto a parábola, do filho pródigo, onde Jesus nos ensina, nos mostra que quando o filho mais jovem, resolve abandonar esse pai, deixar esse pai, se afasta dele, o quanto ele sofre, quantas mazelas e quanto sofrimento ele adquire. Mas quando ele resolve retornar para o pai, esse pai se encontra, mesmo o filho estando ao longe, diz a parábola, ainda longe, esse pai está de braços abertos para esse filho. Assim é Deus, nessa parábola, o pai é Deus, e esse filho somos nós. Então, nós devemos sempre, retornar para esse pai, estar no caminho dele. Certamente, ele está de braços abertos para nós o tempo inteiro, para que nós sejamos felizes e que possamos cumprir, as metas que estabelecemos para nós de crescimento nessa vida. Bom, Jesus relembra, durante a sua vida, os mandamentos da lei de Deus que foram dados a Moisés, Então, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, nós encontramos essa lembrança dos mandamentos, Particularmente no evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 19, então nós temos um jovem que se aproxima de Jesus e o pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Bom, Jesus está lembrando aí do quinto mandamento, particularmente, no que se refere a honrar pai e mãe, ele está relembrando aí o quinto mandamento, do Decálogo de Moisés, que foi dado,
há 1500 anos antes de Jesus, né? E fala assim, de maneira completa: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo que o Senhor vosso Deus vos dará. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Né? Bom, honrar pai e mãe é consequência da lei geral de amor ao próximo e de caridade, uma vez que nós não podemos amar ao próximo sem antes amar os nossos pais, amar aqueles que nos deram a vida. E para com eles, então, nós temos o dever de honrar essa lei de amor ao próximo e de caridade de maneira ainda mais rigorosa, né, com os nossos pais do que ao próximo. Né? Por isso está como um mandamento para nós. Nós espíritas sabemos que os laços que unem pais e filhos vão muito além de mera consanguinidade, né? De mera transferência de carga genética. Né? Os laços espirituais, esses sim, que são estabelecidos durante a programação reencarnatória, é que tem parte fundamental, importante na formação das famílias. Né? O benfeitor Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, diz o seguinte para os pais: sabes então que tens compromisso firmado desde o além com as almas que te caberá receber como filhos do novo lar. A tua programação espiritual junto deles tem por escopo fazê-los aprimorar-se naquilo em que se mostram frágeis, conquistar os valores que lhes enriquecerão as almas e, ao mesmo tempo em que tu mesmo progrides na escolaridade informal a que te vão submeter. Então, isso fica bastante esclarecido na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado se a paternidade pode ser considerada como uma missão. E os espíritos respondem a Kardec que sim, que a paternidade é uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, um dever, um grandíssimo dever, mais do que pensa o homem. Bom, então, essa missão, esse dever, né, se dão justamente pelo fato dos nossos pais representarem portal de entrada para nós, a vida, né? A nossa reencarnação, nos dando oportunidade, né, de estarmos aqui novamente para trilharmos o nosso caminho, né? E seguirmos em frente, né? Para aquilo que nós nos programamos, as nossas metas de crescimento. Então, por isso, os nossos pais terão para sempre um lugar de honra, né? Como co-criadores juntamente com Deus. Afinal, se perguntarmos, né, a nós mesmos o que temos de maior valor dentro de nós, o que temos de maior valor, certamente vamos responder que a nossa vida, né, ela não tem preço, né? É impossível dizer a grandeza, o tamanho, a importância da nossa vida, né? E os nossos pais, essa é a nossa maior herança, né? A vida que os nossos pais nos permitiram, esta vida. Bom, falando assim, né, nos parece óbvia, né, a importância de honrar pai e mãe, e a gente pode se perguntar, então, por que Deus quis que isso estivesse muito bem registrado como um mandamento? Jesus reforça esse mandamento, né? E aí nós começamos a refletir que sim, é muito importante, ainda hoje, né, século XXI, que a gente reflita sobre a importância dos nossos pais. Né? Nós verificamos muitos conflitos, complexos conflitos familiares,
muitos ressentimentos, julgamentos nas famílias, né? Julgamentos dos filhos perante os pais, indiferença, né? E aí, de ambos os lados, né? Relações muito comprometidas, né? Que geram muito sofrimento para ambos os lados. Nós poderíamos, inclusive, dizer que algumas feridas, né, entre aspas, né, feridas que a gente pode chamar de feridas da infância, né, sangram em muitas pessoas até os dias de hoje, permeando exatamente relações de sofrimento, dificuldade de seguir o seu caminho, onde as pessoas ficam presas a esses ressentimentos, a essas críticas e julgamentos, não conseguem avançar na sua vida pessoal, não conseguem fazer essa transformação pessoal. Bom, é claro que há pais e mães que, ao nosso olhar, né, não cumpriram bem o papel, né, que lhes cabia. Mas é importante a gente saber que esse julgamento não nos cabe, né? Isso cabe apenas a Deus, nosso Pai. Nós, enquanto filhos, né, enquanto espíritos, né, devemos entender que nossos pais são figuras humanas, né, figuras imperfeitas como nós, seres humanos imperfeitos como nós. E devemos nos perguntar: qual teria sido então a minha conduta se eu estivesse no lugar do meu pai ou da minha mãe, sendo que com as mesmas condições que eles tiveram? Teria eu feito diferente? Teria eu feito melhor? Né? Então, nas palavras do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo, né, nós temos algumas frases que eu trouxe aqui muito interessantes. Né? Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu merecimento. Olha que interessante. Nós temos o pai e a mãe que precisamos, né? Eu vi um dado momento, uma frase muito interessante, que ela dizia mais ou menos assim: a imperfeição dos nossos pais foi perfeita para nós. Ou seja, exatamente aquela imperfeição que eu julgo, que eu critico, foi ela que construiu o que eu sou hoje. Né? Muitas das vezes, algumas necessidades que nós tivemos, seja na infância, né, na primeira juventude, né, foram necessidades que nos fizeram ir além, nos fizeram caminhar, nos fizeram buscar mais, nos fizeram buscar melhor, né? E isso é importante a gente entender. E se temos alguma queixa, né, contra os nossos pais, nós devemos nos perceber, né, onde estamos hoje, né? Onde estamos neste momento, né? Bom, estamos aqui tentando aprender um pouco mais hoje, tentando ser melhores, né, a cada dia. Estamos trabalhando, buscando trabalho, cuidando das nossas famílias. Então, será que nossos pais de fato erraram? Ou eles mais acertaram do que erraram? Né? Certamente que eles acertaram. Né? Acertaram porque eles empreenderam tudo o que poderiam, tudo o que podiam pelos seus filhos, nas condições que eles tinham, com o material que eles tinham. Né? Precisamos ter essa certeza. Né? E o que significa honrar? Né? No capítulo 14, no item 3, Allan Kardec nos mostra que honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também os assistir nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Quem tem filhos pequenos, né, certamente sabe todo o trabalho que uma criança demanda.
né? Sabe das noites em claro, sabe, né, do quanto que se tem que trabalhar, estar atento para educar esse filho, né? Então, nós podemos relembrar, né, o quanto que os nossos pais fizeram por nós, né? E, e ter para com eles, né, essa mesma dedicação, né? Estava me lembrando aqui, né, a gente estava falando de queixas, inclusive, né, nós aprendemos, né, muito com os nossos pais. Algumas pessoas acham que a gente só aprende com as coisas positivas que a gente vê, né? Na verdade, a gente aprende também com coisas negativas, né? A gente aprende com tudo, a gente é capaz, né? Nosso cérebro, ele assimila e é capaz de decodificar, né, várias situações. Então, a gente pode aprender com tudo, inclusive com dificuldades e com experiências difíceis, né, eu diria, né? Por exemplo, se a gente observa, né? Bom, meu pai me deixou quando eu era pequeno. Isso daí eu posso simplesmente converter, né? Transformar em mim é, para que eu não faça isso com o meu filho, para que eu faça isso de uma melhor forma, né? Então, também é um aprendizado, né? Nós aprendemos com absolutamente tudo. A gente só precisa organizar isso na nossa mente, né? Para que a gente não guarde mágoas, rancor, né? Que nos levam sempre para baixo, né? Então, como eu disse, repito, os nossos pais terão para sempre esse lugar de honra. Nós precisamos lembrar disso, né? Mas poderíamos ir além sobre honrar pai e mãe. Não é uma questão apenas de solicitude, né? E de emprego de circunstâncias materiais na sua assistência, né? Nós poderíamos ir além. Amar pai e mãe, respeitar, valorizar o sacrifício que eles fizeram para tornar a nossa vida, né, um pouquinho mais fácil, né? E assim a gente conseguisse ir um pouco mais longe, né? Olha que interessante, né? Eu posso dar aqui até o meu exemplo, né? É, os meus pais, eles nós tivemos uma infância muito humilde, né? Minha mãe estudou até a quarta série, né, do ensino fundamental. O meu pai estudou até a oitava série, né, que hoje acho que é nono ano. Fizeram muito sacrifício, né, para que nós estudássemos, tivéssemos uma profissão. E hoje nós, né, três irmãos, cada um tem sua vidinha com as suas dificuldades, mas vejam bem, a gente conseguiu, no meu entendimento, né, transformar, né, ou seja, todo o sacrifício, com o pouco que nós tínhamos, foi feito, né, um pouco mais, nós fomos um pouco, né, além, né, dos nossos pais. E isso é muito interessante, né, muito bom quando a gente consegue observar isso, né. Hoje, eu tenho dois filhos, né, um de 1 ano e 10 meses e outra que vai fazer 15 anos, né? Nesse momento de pandemia, né? Estamos em casa, né? Fazendo home office e difícil, né? Porque se home office não é home office, né? Trabalho em casa, né? Que é diferente. Mas então aquela loucura e no início, né? Liguei para minha mãe e meu pai estavam em casa, né? Liguei para conversar e botar um pouco para fora. E aí falando com a minha mãe, ai mãe, tá muito difícil, tá muito complicado aqui em casa, é muito trabalho, muita coisa. E, e, e tem a Giovana e tem o Joaquim, ou seja, fui tecendo aquela ladainha toda, né? Não, botando para fora. E aí a minha mãe fala apenas assim: minha filha, eu sei, eu tive três. No momento que ela falou isso, eu parei,
opa, né? Eu estou aqui reclamando. Minha mãe cuidou de 3, numa época com pouquíssimos recursos, numa época em que não tinha, né, não tinha internet, não tinha aplicativos, não tinha, enfim, nenhum programa educativo de distração, e conseguiu levar tudo isso, né? Então eu vou conseguir também, vou parar de reclamar aqui e vou seguir adiante. Embora eu não estivesse reclamando dela, com ela, mas o exemplo dela me fez olhar para dentro, né? E seguir, né? Isso é interessante. E assim é com tantas outras coisas, né? A gente precisa realmente olhar as coisas, né? Olhar o valor intrínseco das coisas, né? Do aprendizado, né? Tomar com honra aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? E finalmente honrar significa receber com gratidão o que nos foi dado, né? Gratidão que é diferente de educação, né? Diferente de dizer um muito obrigado, né? Muito obrigada, né? Que é educado, é importante, né? Claro, essas palavras são importantes, né? De agradecimento, mas vale muito mais os nossos atos, né? As nossas ações de gratidão perante os nossos pais, né? A gente sabe que gratidão é uma palavra-chave nesse relacionamento, né? Relacionamento pais e filhos. E que a gente pode estender aqui, na verdade, para todos os relacionamentos, né? A gratidão, ela melhora a nossa paz de espírito, ela nos tira de uma zona de ressentimentos, de mágoas, né? E nos leva para a ação, nos leva para o mais, quando a gente age e verdadeiramente sente, né, com gratidão. Tanto que, se a gente prestar bem atenção, né, Deus tem um olhar muito bom para aqueles que são gratos aos seus pais, né? Se vocês repararem, esse mandamento, quinto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é um que vem com uma promessa, né? Vejam bem, olha a continuidade desse mandamento. A fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Nós temos aí uma promessa, né? Que na explicação no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, né? Vocês vão encontrar que, na verdade, essa terra, né, a terra prometida, né, a Canaã prometida, né, terra que mana leite e mel, né, era, na verdade, o anseio do povo hebreu à época de Moisés, né? Era o objetivo, então, dessa palavra era impressionar os homens naquela época, né? A linguagem que estava ao alcance deles, né? Mas nós sabemos, eles não, porque apenas depois Jesus vem iniciar essa ideia, né, de vida futura, quando Jesus começa, né, a falar que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então aí nós começamos a entender o que significa essa terra prometida, né? O plano, a pátria espiritual, o espírito imortal, né? A nossa evolução, né? Ao longo do tempo. Então, por isso essa função, né? Dessa terra, né? Prometida aí no mandamento, né? Então, como se a gente fosse viver um longo tempo nessa terra que Deus vai nos dar, né? Como é que a gente pode entender essa promessa no nosso dia a dia? Bom, uma maneira assim muito prática, né? Filhos que são verdadeiramente gratos aos seus pais caminham, né, num fluxo de amor e de prosperidade, de abundância, né, que vem de uma fonte divina, né? Essa fonte divina que é Deus, nosso Pai.
Então Deus emana todo o seu amor, toda a sua força vital para nós por meio dos nossos pais. Então os nossos pais são exatamente essa ponte entre essa fonte divina, Deus, né, nossos pais e nós recebendo essa força vital, esse amor, essa providência divina. Né? Quando nós olhamos os nossos pais sem julgamentos, quando nós olhamos com gratidão, com compreensão, esse fluxo de força, de prosperidade, ele está completamente ativo, chegando até nós, filhos, cada um de nós, né? Todos nós aqui temos um pai e uma mãe, né? E essa força vital vem deles, né? Através deles, né? Que chega até nós. Agora, quando nós utilizamos do julgamento, das críticas, das mágoas e dos ressentimentos, é como se esse fluxo estivesse completamente bloqueado. Então, esse amor, essa prosperidade, essa abundância não chega até nós, filhos. Né? Não chega. Esses sentimentos bloqueiam esse fluxo. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que não entendem isso. As consequências são devastadoras, né? Impactam a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, impacta de maneira significativa todos os nossos relacionamentos. Eu falei para vocês, quando a gente não está bem com o pai, com mãe, acaba que a gente não consegue, né, fazer outros relacionamentos. A gente precisa primeiro amar a nossa fonte, né, de onde nós viemos. Isso é muito importante. E mesmo quando se existiram mágoas, a gente precisa aprender a ressignificar, né, entender as situações, entender as circunstâncias para frear esse julgamento, frear essas críticas e assim a gente consiga seguir dentro desse fluxo, né, de vida, de abundância que vem de Deus, nosso Pai. Né? E aí, falando nisso, eu me lembro de um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, que é o criador de um método, né, psicoterapêutico chamado constelações familiares. Um método muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, né? No que consiste, né, esse método. Ele é aplicado por especialistas, né, logicamente, que buscam, então, explicar alguns traumas, alguns bloqueios, doenças, dependências, desorientação e até fracassos mesmo na vida, né, em diferentes ordens, busca explicação para essas dificuldades na nossa relação com os nossos, com aqueles que vieram antes de nós, as relações que temos com os nossos familiares, né? Para Bert Hellinger, a família é a base de cada ser humano. E cada um dentro da família tem o seu papel, tem o seu lugar específico. E esses lugares, esses papéis são muito importantes. Eles precisam estar em equilíbrio, eles precisam estar nos lugares onde devem, porque se há uma descompensação, nisso que ele chama de sistema familiar, se há uma descompensação, esse sistema vai acabar sempre buscando uma compensação. E nessa compensação podem surgir alguns transtornos. E isso em gerações futuras, né? Em filhos, netos, enfim. E nós, né? A gente pode sentir esses efeitos de tentativa de compensação. E daí muitos problemas, né, podem se apresentar. E a integração desses relacionamentos, né, dessa teia que envolve todos esses familiares, Bert Hellinger deu o nome de ordens do amor.
ou leis sistêmicas dos relacionamentos, né? Que eu vou falar aqui muito rapidamente, muito superficialmente, só para contextualizar onde a gente quer chegar sobre honrar pai e mãe, né, como sendo importantes para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, né? Então, nas ordens do amor de Bert Helling, nós temos uma primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? E diz que todos têm o direito de pertencer a um sistema familiar. Ninguém pode ser excluído, né? Essa lei fala dos vínculos que são estabelecidos e do papel de cada um dentro desse sistema familiar. Então, todos têm o direito de pertencer. Então, por exemplo, quando eu excluo um pai, né, desse sistema, seja porque ele me abandonou, né, ou por algum outro motivo, né, alguma conduta que não foi aprovada pela família, então eu excluo, né, esse pai, a figura desse pai, ou excluo a figura dessa mãe, né, esse sistema vai entrar em desequilíbrio, porque falta alguém ali, né? Alguém com um papel importante, né? A figura do pai ou da mãe, no caso aqui. Então, a tendência desse sistema descompensado é que ele tem que se compensar. E aí pode-se observar gerações futuras, né? Algum dos filhos ou netos repetindo aquela ação daquele familiar que foi excluído, né? Isso pode ter consequências muito desagradáveis, consequências muito dolorosas para muitas famílias, né? E eu chamo a atenção aqui especial para casos de alienação parental, né? Onde se tenta destruir a figura materna, a figura paterna, né? Por algum motivo. E isso é feito com as crianças, né? As crianças, né, como nós adultos, temos grande dificuldade de lidar com as nossas emoções, né? Mas eles são seres indefesos, né? E por isso eles precisam que seja preservada essa figura de pai e mãe. Nós precisamos sempre respeitar isso, né, nos nossos filhos, né? Nós vemos muitos casos de separações dolorosas, né, dos pais, onde tenta se separar também um pai de um filho, uma mãe de um filho, né? Isso é muito doloroso, muito difícil, né? A figura do pai e a figura da mãe deve ser sempre respeitada, né? Valorizada, para que essa criança não sofra e esse adulto não carregue feridas da sua infância que sangram até a idade adulta, né? Bom, falamos da primeira lei do pertencimento. A segunda lei é a lei do equilíbrio, né? Que trata das trocas entre dar e receber, né? Fala então de um equilíbrio exatamente, né, entre essas trocas, e fala essa relação se estabelece entre os iguais, né? Então, entre pais, né, entre o casal, entre os filhos, os irmãos, né? Essas trocas têm que estar sempre bem alinhadas, né? E não é igual, né, equilíbrio como estático, né? Se a gente for olhar uma balança, né, a balança ela não fica parada, né, o tempo inteiro. Na verdade, ela faz leves movimentos, exatamente porque está tendo ali uma troca muito dinâmica entre o dar e o receber. Isso é muito importante. Muitas vezes causa, inclusive, de separações, né? E uma terceira lei, né, que é onde eu gostaria de chegar, a gente falou do fluxo, né, da vida, né, é a lei da ordem, né? Essa lei fala da hierarquia do tempo e diz o seguinte: quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois, né? Quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois, né? Quem veio antes, dá. Quem veio depois, recebe, né? Quem veio antes é grande, quem veio depois é pequeno, né?
Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando aí de pais e filhos. Quem veio antes, quem veio depois. Né? O respeito a essa ordem. Né? A gente pode até pensar assim, nossa, meu filho é muito iluminado, ele é muito evoluído. Eu vou escutar tudo que ele fala, porque é ele que tem razão. Olha só, eu estou invertendo as posições, eu estou invertendo a ordem, quando na verdade não é isso que Deus quer de nós, né? Ele fez uma ordem, a gente veio primeiro, enquanto pai, enquanto mãe. Então a gente dá, o filho recebe, né? Então esse filho, ele precisa nos ouvir. Ele pode muitas vezes ser bastante evoluído intelectualmente, mas ele precisa dos nossos ensinamentos de moral, e muito, né? Então a gente precisa estabelecer bem essas relações, né? O psicólogo Andrei Moreira, né? Ele fala que o amor ele é servido pela ordem. Olha só que interessante, ele faz uma analogia como o amor sendo a água, né? Como se fosse uma água. E a ordem, né? A ordem é que consegue distribuir melhor esse amor de Deus que a gente está falando, né? Novamente eu vou retornar para aquele fluxo, né? De amor, de abundância, de prosperidade que vem de Deus, passa pelos nossos pais e chega até nós, né? Nessa ordem, né? Esse amor. Então, se a gente comparar o amor com a água, né? Você pode pensar numa nascente, né? Essa nascente vai formar, né, o rio, que está aqui num nível mais baixo do que essa nascente, exatamente para que essa nascente possa formar, encher esse rio, né? Formar esse rio. Essa água vai chegar até o rio desta forma, né? Com este nivelamento. Mas se eu faço isso, se eu inverto essa ordem, esse rio fica num nível mais acima da nascente, o que acontece? Esse rio vai se esvaziar. Ele vai se esvaziar e vai se extinguir, não é mesmo? Porque eu preciso que essa ordem natural esteja estabelecida para que esse fluxo de amor então chegue, né? Então é por isso que Bert Hellinger fala que quando invertemos essa ordem, não sentimos a força de Deus, não sentimos a plenitude da vida, não caminhamos para o mais. Né? Quando essa ordem natural ela é invertida de modo que os pais se sintam menores do que os filhos, né? O estado emocional fica alterado, né? Isso vai gerar, claro, muito desconforto, vai se manifestar como sofrimento, desequilíbrios familiares, enfim. Então, filhos se achando maiores ou melhores do que os pais, né? E trata, né? Com ingratidão, com julgamentos, com cobranças indevidas, né? Certamente que tudo isso vai abalar todo esse sistema familiar, né? Trazendo então muitos problemas, né? Bom, Hellinger afirma ainda que onde existem pessoas convivendo, essas três leis estarão atuando, quer que as pessoas entendam ou não sobre isso. Quer que essas pessoas tenham consciência de que isso está acontecendo ou não. Então, o desrespeito a qualquer uma dessas leis, então vai descompensar o sistema, como eu falei, e um sistema descompensado busca uma compensação de diferentes maneiras. E aí é quando a gente sofre, né? Por meio dessas tentativas de compensação. Então, daí a nossa necessidade, né, de estarmos sempre atentos a esse mandamento que eu vou repetir. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Vamos respeitar, então, nossos pais, valorizá-los, né? Respeitar quem veio antes de nós, nossos antepassados, nossos avós, nossos tios. Certamente nós temos muito a aprender com eles. Né? Não estaríamos onde estamos hoje, não fossem por eles, né?
Precisamos aprender a olhar para trás nessa nossa caminhada. Quem veio antes de nós para abrandar um pouco o nosso caminho, né? Para que a gente pudesse ir além. Que nós possamos passar isso para os nossos filhos, né? Passar essa promessa para os nossos filhos. E nós só vamos conseguir passar isso para os nossos filhos, para eles agirem conosco, né? Quando nós estivermos mais velhos, pelo nosso exemplo, né? Não adianta, né? Nós gastarmos palavras, né? Para tentar explicar aos nossos filhos a importância dos pais, né? Eles só vão aprender isso verdadeiramente quando eles nos verem agindo, né? Isso é para com tudo, né? Então, nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, né? Desse momento de prova, né, que todos nós estamos passando e que por uma coincidência do destino, né, e claro, das fragilidades, né, daqueles mais velhos, né, são eles os mais atingidos, né, por essa infecção terrível, né, que está fazendo com que nós estejamos em casa, né. São eles, né, os idosos, os mais frágeis, né? Então, que possamos ter o cuidado e o zelo que eles necessitam neste momento, né? Ainda que às vezes a gente possa refletir, né? Aqueles que têm pais muito idosos em casa, muitas vezes com Alzheimer, né? Ou outras causas de demências, enfim, uma situação mais delicada, né? Muitas vezes esses pais, né, chamam seus filhos, né, de papai e de mamãe, né, de maneira muito curiosa, porque passamos a cuidar deles, né? É como se o papel fosse invertido. Mas, na verdade, ele não está invertido, né? A gente apenas está cuidando deles com toda a dedicação, todo o zelo e amor que eles tiveram conosco quando nós éramos crianças, frágeis e indefesas, né? Então, vocês podem, uma indicação aqui, é olhar no YouTube um vídeo que vocês podem colocar como filha cuida da mãe com Alzheimer, né? E vocês vão ver a delicadeza com que ela cuida da sua mãezinha, já bastante idosa, né? Com Alzheimer, e como ela estabelece bem essa ordem, essa lei da ordem, né? Como ela consegue estabelecer bem isso com a mãezinha dela, né? Cuidar e caminhar, né? Eu também tive a oportunidade dessa semana de receber um vídeo de uma grande amiga cuidando da sua mãe já com 100 anos, né? Vai fazer 101 anos. E ela todos os dias senta com a mãezinha dela na mesa, a mãe tira um papelzinho que tem uma frase com cunho moral interessante, ou uma frase retirada do Evangelho. A mãezinha dela lê a frase e ainda explica a frase. Ela grava isso e manda para todos os filhos, netos, bisnetos e para os amigos, né, como aprendizado, ou seja, o quanto a gente tem para aprender com aqueles que vieram antes de nós, tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer esse tema, como eu disse, muito especial, que eu dedico para os meus pais, né? E para o meu paizinho, que desencarnou 2 semanas, né? Que ele esteja bem, que ele esteja em paz, e todos nós. Muito obrigada, um grande abraço a todos.